Todo mundo já passou por isso. Aquela fase em que parece que nada anda. Tu acorda cansado, procrastina o que precisa fazer, perde oportunidades, deixa os objetivos de lado e no final do dia fica com a sensação de que está vivendo o mesmo dia repetidamente. O pior é que no começo tu nem percebe, porque ciclos ruins não começam como uma tragédia. Elas começam com pequenas concessões. Hoje eu não vou fazer isso, só mais um dia. Semana que vem eu volto. E quando tu percebe, semanas viraram meses. Talvez tu esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez tu esteja preso em hábitos que odeia. Talvez esteja cercado por pessoas que te puxam para baixo. Ou talvez simplesmente tenha perdido a direção. Mas existe uma coisa que pouca gente entende. Ninguém sai de um ciclo ruim porque encontrou motivação. As pessoas saem porque entenderam que realmente as mantinha presas. E é sobre isso que eu vou falar hoje. A maioria das pessoas acha que o problema é a procrastinação, ou a preguiça, ou a falta de disciplina. Mas normalmente essas coisas são apenas sintomas. O verdadeiro problema está muito mais fundo. Pensa numa pessoa que passa horas no celular todos os dias. O celular não é o problema, ele é apenas a fuga. Consegue entender? A questão realmente é, do que exatamente ela está fugindo? Da responsabilidade? Da ansiedade? Do medo de fracassar? E muitas vezes a gente tenta eliminar o comportamento sem entender exatamente a causa. Isso é basicamente como cortar a folha de uma erva daninha enquanto a raiz continua viva. Por isso tanta gente muda durante alguns dias e depois volta para os mesmos hábitos. Consegue entender? A raiz ela nunca foi removida em si. Então a primeira pergunta que tu tem que fazer é: o que eu estou tentando evitar? Porque geralmente o ciclo é uma tentativa de escapar de alguma dor, de alguma coisa. Tem uma frase muito interessante que diz: o ser humano prefere uma dor conhecida do que um desconforto desconhecido. E isso em si explica muita coisa. Porque muitas pessoas reclamam da vida que têm, mas continuam repetindo exatamente os mesmos comportamentos. Porque mudar em si assusta, mesmo quando a situação atual é ruim. Pense em alguém que quer mudar de vida. Abrir um negócio, criar conteúdo, aprender uma habilidade nova, entrar na academia. Ela sabe o que precisa fazer, mas não faz. Por quê? Porque o cérebro enxerga o desconhecido como uma ameaça. Então ele tenta te manter exatamente onde tu tá, mesmo que esse lugar esteja te destruindo. Por isso sair de um ciclo ruim exige aceitar uma coisa: tu vai sentir desconforto. Não existe transformação sem desconforto. Mas para fazer isso, tu não precisa mudar a tua vida inteira hoje. Esse é um dos maiores erros. A pessoa chega no momento de revolta e decide mudar tudo. Vai acordar agora às 5 da manhã, treinar todos os dias, ler 50 páginas por dia, parar todos os vícios, estudar 6 horas e 3 dias depois tu vai estar no ponto inicial. E por que isso? Porque tu tentou mudar uma vida inteira em uma única decisão. O problema não é a falta de força, e sim a estratégia que tu tá usando. A verdade, nua e crua, é que ciclos ruins são construídos por pequenas ações repetidas. Logo, a saída também acontece através de pequenas ações repetidas. Não é como se fosse uma revolução, tá mais para uma reconstrução. Tu não precisa vencer o mês, tu precisa vencer o próximo dia, depois o próximo e depois o próximo. E uma outra coisa a qual eu tenho que dizer aqui é que a tua identidade importa mais em si do que a tua motivação. Muita gente espera sentir vontade, mas pessoas que realmente mudam, elas não dependem disso, porque elas não agem baseadas no humor. Elas agem baseadas em quem acreditam ser. Pegou a diferença? Porque existe uma diferença enorme entre dizer eu estou tentando ser disciplinado e dizer eu sou uma pessoa disciplinada. Parece detalhe, mas isso muda totalmente a tua visão. Porque pensa comigo, uma pessoa que se vê como disciplinada, ela vai agir de acordo com essa identidade, mesmo quando ela não estiver motivada. Por isso uma pergunta importante é: quem tu tá querendo se tornar através das tuas próprias ações? Porque cada pequena decisão, mesmo que pequena, ela reforça a tua identidade. Cada vez que tu cumpre uma promessa para si mesmo, tu fortalece uma versão melhor de quem tu quer ser e de quem tu é. E cada vez que tu quebra essa promessa, tu fortalece uma versão totalmente oposta. Existe uma coisa que também muita gente ignora, que em si é o ambiente. Às vezes o problema não é falta de força de vontade, é o excesso de tentação. É quando tu quer estudar, mas o celular tá ao teu lado. Quando tu quer treinar, mas vive cercado por pessoas acomodadas. Quando tu quer evoluir, mas passa o dia inteiro consumindo distração. Isso é basicamente tu se debater com uma corrente no teu pescoço. E obviamente isso cansa. As pessoas elas costumam muito superestimar a disciplina e subestimar o ambiente. Mas o ambiente influencia muito mais do que imaginamos. Se tu quer mudar a tua vida, muda os estímulos ao teu redor. Porque aquilo que te cerca acaba moldando aquilo que tu vai se tornar. também tem uma outra coisa aqui que eu acho que é a parte mais importante do vídeo, que é que tu tem que ouvir.
Muitas pessoas, elas vivem um ciclo eterno de recomeços. Segunda-feira eu volto, mês que vem eu começo, quando eu estiver mais preparado, quando eu estiver melhor, quando tudo estiver alinhado, quando eu não tiver mais problema nenhum, eu vou começar. Só que deixa eu te dizer uma coisa bem nua e crua mesmo, é que esse momento nunca vai chegar. Porque a vida em si, ela nunca fica perfeita. Sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter imprevistos, sempre vai ter dia ruim. Quem sai de um ciclo ruim, ele não espera o cenário ideal. Ele começa no cenário atual mesmo, com os recursos atuais, com as limitações atuais, porque entende que a ação ela vai gerar clareza, não o contrário. E tem mais uma coisa muito importante que eu tenho que te dizer. Muitas pessoas elas não fracassam porque elas erraram. Elas fracassam porque desistiram depois do primeiro erro, ou depois do erro. Perder um dia não vai destruir a tua evolução. Perder uma semana também não. O que destrói é transformar o erro em uma identidade. Um deslize em si não significa que tu voltou a ser aquela pessoa. Significa apenas que tu teve um deslize. Teve um problema, teve um erro. Mas isso acontece, faz parte da vida. Quem muda de vida em si não é aquela pessoa que nunca falha. É quem falha e mesmo assim decide novamente trilhar o caminho. Sem drama, sem autodestruição, sem transformar um erro em uma sentença, sabe? E se existe uma mensagem que eu quero que tu leve desse vídeo é o seguinte. A maioria das pessoas acredita que está presa porque não é forte o suficiente. Mas normalmente não é isso. Elas estão presas em si porque elas continuam alimentando os mesmos padrões, os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, os mesmos ambientes. E enquanto essas coisas permanecerem iguais, os resultados também permanecerão. Mas a boa notícia é que tu não precisa mudar tudo hoje. Só precisa quebrar o padrão, uma decisão melhor, um hábito melhor, um dia melhor. Porque ciclos ruins não acabam de uma vez. Eles acabam quando tu para de alimentá-los. E talvez a mudança que tu procura não esteja em uma grande transformação. Talvez ela comece simplesmente na próxima escolha que tu fizer depois que esse vídeo acabar.